Doutora, explica aí pode chamar de doutora, é advogada e veterinária. Duas vezes, doutora. Não erra, né? Não erra. Doutora, explica para quem não conhece esse esporte, como que funciona o enduro? Assim, muito superficialmente, são cavalos que vão correr. O enduro são pistas que são formadas dentro de fazendas, dentro de áreas, e essas... Normalmente, o cavalo pode correr de 5 quilômetros, que é o endurinho, que é quando as crianças começam, até 160 quilômetros em um único dia. Mas isso dentro de trilhas, formadas dentro das áreas que estão acontecendo nas provas, mas ele não corre esse percurso todo de uma vez. Então, a cada anel, e aí a distância dos anéis varia de acordo com o percurso, de acordo com o clima, porque tem uma série de coisas que precisam ser analisadas. Então, normalmente, a cada 25 quilômetros, 20 quilômetros, eles voltam, passam novamente pela linha do VetCheck, que é onde estão os oficiais veterinários aguardando, passam por uma avaliação metabólica, uma avaliação locomotora, e sendo liberados pela equipe, eles passam por um período de descanso, onde eles recebem alimentação, água, ficam em tendas à sombra. Gatorade. Não, a gente não usa muito essas coisas. Deve ser uns isotônicos. O isotônico tem, não tem? Nas provas de enduro não se costuma fazer isso. É que o pessoal, para levar para romaria os cavalos, eles dão. É um pouquinho diferente da romaria. É longe. Começando pelo animal. São de cavalo. O pessoal vai de cavalo para romaria. Tá, mas eu acho que eles não vão de cavalos árabes. No enduro, nós estamos falando de cavalos árabes. Começando pelo animal. Levar um piquira pra esse enduro, quero ver. Que passinho curto dele. Mas aí, eu entendi onde seu trabalho encaixaria dentro da FEI especificamente, porque imagina você andar esses quilômetros aí, com certeza vai ter que ter um manejo ósseo, muscular ali, né? Mas não é esse o trabalho que você faz lá dentro, né? Não, lá dentro não, porque inclusive o ajuste quiroprático durante a prova ou qualquer outro tipo de intervenção, ele só pode ser feito mediante aprovação do oficial veterinário responsável pelos atendimentos clínicos da prova. Então, por isso que em prova de enduro, diferente das provas que a gente vê, você não vê uma tenda lá com quiropraxista, com fisioterapeuta, não existe isso, tá? Então, durante as provas e até por um período antes, nenhuma intervenção é permitida. Esse cavalo tem que chegar preparado. Então, o meu trabalho na CBH e nessa parte que eu estou me qualificando ainda para FEI, é na linha do VetCheck, é fazer desde a inspeção inicial desses cavalos que chegam para a prova, para dizer se eles estão aptos ou não para correr aquele percurso, e na volta de cada anel fazer essa avaliação metabólica e locomotora, liberando ou não para a próxima etapa da prova. Desqualifica, caso o animal apresente alguma lesão, algum problema. Locomotor mancou, né? Só que como são provas muito importantes, são cavalos que vêm num processo de qualificação. São atletas. Exatamente. Então, a gente não reprova um cavalo sozinho. Existe uma comissão, então se um cavalo vem para mim, eu observo que, para minha avaliação, ele não passa no locomotor, eu peço um painel de pelo menos 3 colegas que vão fazer uma votação secreta, um não vê o que o outro está votando, esse voto é entregue para o juiz da prova e esse juiz diz se esse cavalo está apto ou não a seguir. Se for uma dorzinha, pode dar algum medicamento ou não? Não pode interferência alguma? Não pode ter interferência alguma. Existem, inclusive, as medicações que podem ser usadas antes da prova ou não, e isso é regra FEI. Então, se você procurar a regra FEI do Enduro, estão lá as medicações que são admitidas ou não, quanto tempo antes ou não, esquema vacinal, passaporte, chip, tudo isso é conferido na inspeção inicial. Tem antidoping também? Tem antidoping nas provas internacionais, nas nacionais também, nas nacionais tem. Quando o cavalo vence a prova, que ele é aprovado no VetCheck final, porque existe isso, não basta ele correr toda a prova. Não basta ganhar. Não, ele tem que chegar apto, porque se ele chegar e não passar no metabólico ou no locomotor, ele não ganha.